tema do nosso retiro foi infelicidade, sem falta de sentir falta. Porque o ser humano, ele corre atrás da falta que a falta faz. Da onde saiu essa ideia? A gente, como equipe, estava pensando no tema do retiro e qual que a gente ia fazer para a nossa mocidade. E eu encontrei um vídeo de um canal chamado Dois Dedos de Teologia. E é de um pastor, acho que é Iago Martins o nome dele, Ale? E ele pega elementos da cultura, né, de hoje e busca ali aplicações. E é interessante que ele pega um desenho japonês, um anime, muito conhecido entre os adolescentes. Eu mesmo assistia muito quando eu era adolescente também. E ele pega a ideia de como a vida do personagem principal, ela gira. Aquele garoto, ele tem um objetivo, é um anime de luta, de ninjas, né? De ser o ninja mais forte da aldeia dele. E é engraçado, né? São muitas temporadas, são mais de 10 temporadas, dele crescendo e se desenvolvendo, e a alegria contagiante que ele tem ao longo do processo. Mas depois que esse anime termina, começa um novo contando a história do filho dele. E mostra ele agora com esse sonho realizado. Só que agora ele não é mais tão feliz. Ele não é mais tão contagiante, a voz dele agora é para dentro. Ele tem um semblante triste, às vezes muito ocupado, porque é um cargo difícil. E dentro dessa ideia, o vídeo ele trabalha a ideia de que o personagem principal, o Naruto, ele é infeliz. Que ele era mais feliz na jornada para chegar no objetivo do que no objetivo concluído. A verdade, ele usa o desenho como um exemplo, mas que o ser humano ele precisa de um propósito de vida. E não só nesse anime, é muito legal, se você conhece um pouquinho da cultura oriental, você vai ver que esses desenhos, eles não são só para crianças e adolescentes. Tem muitos desses desenhos para adultos e pessoas mais de idade, é algo que faz parte da cultura deles. E é sempre centrada nesse propósito de vida, nesse objetivo de vida. Em o que é o senso que move alguém. O que todo mundo busca. E a verdade é que todo mundo precisa de um propósito, uma razão para viver. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o propósito da sua vida? Pelo que você vive? O que você tem buscado? Quando uma pessoa decide tirar a própria vida, por que ela faz isso? Geralmente porque algo acontece, alguma decepção, alguma frustração, algo que ela tem e é tirado, e ela perde esse senso de propósito, ela perde a razão para viver. E isso pode ser um emprego, isso pode ser um casamento, isso pode ser a perda de um filho, isso pode ser a perda de algum bem material, ou se você for ver, quando estourou a crise de 29, houveram muitos empresários que se suicidaram na época. As pessoas, elas precisam de um senso de propósito. O ser humano precisa disso. E isso é o que nos guia na nossa vida. Porque a verdade é que tanto eu quanto você, nós vivemos por um objetivo. Eu não sei qual é o seu, mas todos nós buscamos algo e passamos a nossa vida buscando algo. É interessante, tem uma ponte, a ponte Golden Gate, lá nos Estados Unidos, e é um lugar onde muitas pessoas procuram para acabar tirando suas próprias vidas, para pular de lá. E tem um documentário, ele já é um documentário antigo, que fala sobre as pessoas que buscam se matar nessa ponte. E
Nesse documentário tem um rapaz que ele está passando, a câmera pega ele, em que ele está passando e vivendo a sua vida normal, até que o telefone dele toca. E ele para, atende o telefone, muda o semblante do rosto dele. Ele desliga aquela ligação e pula. Ele não planejava fazer aquilo. Qual será que foi a notícia que ele teve? O senso de propósito que ele tinha na vida dele, que acabou de ser perdido, que o motivou a tirar a sua própria vida? Verdade é que nós precisamos disso. Viver sem um propósito é o mesmo que estar morto. E como ser humano, nós buscamos isso. Nós estamos sempre buscando algo. Você tem um carro, mas você está querendo ter outro carro. Você tem uma casa, mas o teu objetivo é ter uma casa maior. Você tem uma carreira, você quer sempre evoluir, melhorar. Porque o descontentamento é algo inato ao ser humano. É algo que já está no nosso coração. Queria um outro elemento que eu usei no retiro. Foi uma música, é uma música bem conhecida, é uma música em inglês, mas eu vou colocar só o refrão rapidinho, a tradução, queria que a gente desse uma olhada nela. Obviamente não é um autor cristão, tá? É um cantor do mundo, e ele está falando aqui de amor, né? Ele está falando de uma mulher em que ele deixou ir. Mas é interessante como ele constrói isso. Mas você só precisa da luz quando está escurecendo. Só sente falta do sol quando começa a nevar. Só sabe que ama quando a deixa ir. Só sabe que estava bem quando se sente mal. E é interessante a gente olhar aqui, porque nós não valorizamos quando a gente está bem. A gente não fica assim, nossa, hoje eu estou muito feliz. Mas quando algo está mal na nossa vida, quando algo acontece, a gente fica mal, a gente reclama, a gente murmura. Mas a gente não agradece na mesma intensidade quando a gente está bem. Você só odeia a estrada quando sente saudade de casa. Só sabe que a ama quando a deixa ir. Obrigado, Vitor. Nós só damos valor a algo quando a gente perde. E a gente vive uma vida baseada na busca. Nós estamos constantemente buscando algo. Desde as crianças lá embaixo, aos adolescentes, aos pré-adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos mais velhos. Nós passamos uma vida buscando algo. E a minha pergunta para você hoje: o que você tem buscado na sua vida? Abre a Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim, Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 e 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que é viva e eficaz, Deus. Te louvamos porque ela transforma nossos corações e que o Teu Espírito Santo ilumina nossa mente
para que nós possamos entender. Te peço que o seu Espírito possa quebrantar os nossos corações e o Senhor fale conosco nessa noite, através de mim, apesar de mim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Eu gosto muito de olhar para a vida de Salomão. E se você ler o capítulo 2 de Eclesiastes, do versículo 1 até o 9, Salomão ele vai narrar alguns dos eventos da vida dele, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele conquistou. Ele vai falar do início da vida dele, onde a alegria para ele era se entregar ao vinho e buscar mulheres. Depois ele percebe que não é por aí. Então ele quer construir coisas e investe primeiro na botânica, fazendo jardins, pomares, plantações, irrigações para isso. Ele ainda não é isso. Então ele se emprega em grandes obras, ele constrói o templo, ele constrói o palácio dele, constrói Jerusalém, aumenta a cidade e tal. Aí ele resolve buscar ter coisas. Então ter ouro, ter prata, ter escravos, ter artistas, ter tudo ali para ver se ele preenchia algo na vida dele. E ele percebe que não é essa a resposta. Então ele busca no conhecimento, na sabedoria, né? Afinal, conhecimento é poder, e então ele busca um entendimento, e a gente sabe que a Bíblia fala sobre a sabedoria de Salomão, e ele percebe que não é isso. Mas é legal a conclusão de todos esses eventos, tudo aquilo que ele fez, no versículo 10. Tudo quanto desejaram, os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ou seja, ele olha para o prazer como algo recompensador a todas as fadigas que ele teve na vida. Ele olha para o prazer como uma necessidade de satisfação. Então, por isso, ele diz, eu nunca passei vontade. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Tudo que eu queria realizar, eu realizei. Afinal, ele era o rei de Israel. E por diversos momentos ele vai falar que ele teve mais e foi melhor do que todos os outros que vieram antes dele. E ele vive uma vida centrada na satisfação, nessa busca pelo prazer. Mas sabe o que é mais perturbador em tudo isso? Porque muitas vezes, eu e você fazemos a mesma coisa. Vivemos uma vida buscando os nossos interesses. Seja lá quais eles forem. Seja ter uma família, seja ter um bom emprego, ter uma boa casa, um carro, realizar certos sonhos, viajar. E mesmo que a gente faça tudo isso, que a gente alcance os nossos objetivos, assim como Salomão alcançou, olha como é a conclusão dele. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Em outras palavras, eu vivi uma vida completamente inútil. Eu vivi uma vida vazia. E que não teve proveito nenhum debaixo do sol. Eu joguei a minha vida fora. Porque eu vivi uma vida voltada para o prazer. Será que nós não fazemos muitas vezes como Salomão? Vivendo uma vida voltada para as minhas vontades, para os meus objetivos, para aquilo que eu quero fazer. E aí eu volto na pergunta inicial. Qual é o propósito da sua vida? Pelo que você tem vivido? Você pode estar vivendo por alguém. Ou você pode estar vivendo por algo. Ou até mesmo por alguma ideia, por algum ideal. Mas a verdade é que se essa nossa satisfação, a nossa razão de viver, não vier do Senhor,
não vai fazer sentido nenhum na nossa vida. E no final dela, a gente vai chegar à mesma conclusão que Salomão concluiu. Esse que era vaidade e correr atrás do vento. O ser humano, ele é movido pela busca. A gente vive numa sociedade altamente competitiva, onde ser feliz é ter um carro legal, é ter uma casa grande, confortável, é ter muitos seguidores nas redes sociais, é ter dinheiro, é ter estabilidade financeira, é poder viajar. Nós vivemos numa sociedade hedonista, que vive pelo prazer, que vive nessa busca de satisfação pessoal. Mas sabe o que é a verdade? A verdade é que a gente cria ilusões dentro dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Quem aqui já realizou algum sonho na vida? Levanta a mão. Eu já realizei vários sonhos na minha vida. Quando você realiza um sonho na sua vida, você, ufa, tô feliz, acabou, é isso aí? Sim ou não? Qual que é o seu próximo passo? É querer mais? O sonho não é onde o sonho acaba. Você quer dar o próximo passo. Porque a cada passo que a gente dá em direção à felicidade, a felicidade está um passo depois. Então, quando você conclui um objetivo da sua vida, você quer um próximo objetivo. E sempre vai querer mais. Porque lembra lá atrás? O descontentamento é algo da natureza humana. Nós somos descontentes por natureza. Isso nas pequenas coisas, a gente não está nem feliz com o clima. Se está muito quente, a gente reclama. Se está muito frio, a gente reclama. Se está nublado, a gente reclama. Se está sol, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. Nós somos descontentes. Porque isso está inato ao homem. Nós criamos fantasias na nossa cabeça. Por isso que Blaise Pascal, um teólogo, filósofo francês, falou que nós só somos felizes quando fantasiamos a felicidade futura. Nós só podemos alcançar a felicidade quando a gente mentaliza ela em algum plano futuro. Porque a gente não pode alcançá-la plenamente. Ou seja, nós vivemos atrás de algo que nunca vamos alcançar, como Salomão fala, correndo atrás do vento. Sentindo falta da falta que a falta faz. Nós temos algo no nosso coração e nós somos movidos pela busca para tentar preencher isso. E a gente vive num looping infinito. Para continuar existindo, o desejo ele deve ter o seu objeto de desejo sempre ausente. A gente precisa sempre estar correndo atrás, como um cachorro que corre atrás de um carro, que não sabe o que vai fazer quando alcançar o carro. Já viu o cachorro correndo atrás de um carro? A nossa vida é assim. Nós passamos uma vida inteira correndo atrás de um carro, sem fazer a maior ideia do que fazer caso alcancemos. E isso não é só a realidade nossa isso é de todo mundo. Seja classes inferiores ou classes superiores financeiramente falando. Porque a gente vê tantos artistas, tantos milionários se suicidando muitas vezes. Porque isso não tem a ver com condição social. Isso não tem a ver com os sonhos em si. Isso tem a ver com uma busca, com um processo que existe em nós. Cuidado com o que você deseja. Não porque você pode conseguir, mas porque certamente você não vai querer mais depois de conseguir. Não é porque nós alcançamos nossos sonhos, nossos objetivos, que nós vamos estar felizes com isso.
Salomão nos mostra isso. Eu acho que eu já falei isso, talvez em alguma outra vez que eu tenha pregado, mas eu tenho uma prima que não é crente. E hoje ela está numa cadeira de rodas, ela sofreu um acidente. E alguns natais atrás ela soltou uma frase que me marcou muito. Ainda mais pela condição dela e porque ela não é cristã. Ela falou que a dor é o caminho mais rápido para a gratidão. É somente quando a gente perde que a gente aprende a ser grato. E aí a gente volta na música que eu mostrei ali. A gente só percebe que a gente está bem hoje quando a gente fica mal. A gente só sente falta do sol quando começa a nevar. A gente só odeia estrada quando sente falta de casa. A gente vive uma vida assim. Um ciclo vicioso, movido pela busca. Mas por que nós somos assim? Vira a página comigo aí e abre em Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aqui, no contexto do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, Salomão está falando sobre o tempo, sobre esse anseio pela eternidade. Mas, em outras palavras, o que ele disse nesse versículo é que eu e você, nós temos um buraco no nosso coração. Nós temos algo que só a eternidade pode preencher. E é por isso que nós temos esse anseio. É por isso que nós buscamos coisas, somos movidos pela busca. E que corremos atrás das coisas da vida. E de certa forma isso é bom, porque nos faz batalhar pelo que a gente quer. O problema é quando isso norteia a nossa vida. E é isso que isso dá sentido à nossa vida. Quando você vive para buscar os seus sonhos e os seus desejos. Se você abrir a Bíblia, lá em Tiago 1, o que fala sobre os nossos desejos? Que a raiz do pecado está no nosso coração, está no nosso desejo, porque o nosso desejo é mau. Porque o nosso desejo é pecaminoso. E se vivemos uma vida movida pelos nossos desejos, nós vamos viver uma vida, um caminho de morte, o caminho do pecado. Deus colocou a eternidade no nosso coração. E nós passamos a vida tentando preencher essa eternidade com coisas terrenas, com coisas passageiras. Sabe o que a gente faz nessa hora? A gente enche o nosso coração de vazio, de coisas que não fazem sentido. E aí no final da nossa vida a gente vai concluir como Salomão concluiu. E aqui a gente não está falando de um incrédulo ou de alguém que não conhecia Deus. Salomão conhecia Deus. E mesmo assim ele viveu uma vida que não valia a pena. Buscando coisas que não serviam de nada. Dia 31 de dezembro, eu tinha saído com uns amigos meus, eu estava voltando para casa e no final da tarde, e lá em São José, na minha cidade, que é do lado de Curitiba, e eu passando assim, lá perto de casa, eu encontrei dois garotos que jogaram bola comigo há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E aí parei, a gente começou a conversar, e que era para só cumprimentar alguém, a gente começou a conversar muito tempo ali, e a conversa foi mudando de rumo e tal. E eles perguntaram o que eu fazia da vida, e eu falei, e são duas reações quando você fala, na minha idade, que você é pastor. Ou as pessoas falam, quê? Pastor? Por quê? Ou as pessoas admiram. Falam, nossa, que legal! E esse foi um mix dos dois, assim, um estranhou, o outro achou legal. E a gente começou a falar disso, e eu falei de alguns propósitos que eu tenho na minha vida.
E um deles é interessante, um deles cresceu na igreja, em algum momento se perdeu e hoje vive uma vida completamente longe do Senhor. E quando eu falei de algumas coisas assim, ele falou, cara, eu já fui assim. Eu já busquei isso na minha vida. Mas eu me afastei e daí ele começou a contar tudo que ele estava fazendo de errado, a vida imoral que ele vive, e com mulheres, e bebida, e drogas e tudo mais. E interessante o que ele disse, eu não precisei falar. Ele falou, cara, eu vivo uma vida em que eu estou uma noite com uma noite com outra, eu faço isso, faço aquilo. Mas na verdade, é que eu me sinto vazio. Eu me sinto vazio de sentimento. Depois que passa, não faz sentido. Claro que, no caso desse meu amigo, ele é algo muito claro de imoralidade na vida dele. Mas coisas normais à nossa vida podem nos fazer chegar à mesma conclusão que ele. Se eu vivo uma vida buscando ter uma casa melhor, um carro melhor, uma carreira, coisas que não são erradas a gente querer, não são erradas a gente buscar, mas se isso é o que dá sentido à minha vida, então no final eu vou me frustrar, porque nunca vai ser o suficiente para mim. Até mesmo coisas que são boas e são listas, perdem o sentido, se aquilo é o que dá propósito para a minha vida. C.S. Lewis escreveu no seu livro Cristianismo Puro e Simples que um pato, ele sente necessidade de nadar. Pois bem, existe água para isso. Um neném sente fome. Pois bem, existe leite para isso. Um homem sente o desejo sexual e existe o sexo para isso. Agora, se eu encontro em mim um desejo que nada ou nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a minha conclusão só pode ser que eu não sou desse mundo. Nós temos um desejo, todo ser humano, dentro do nosso coração, que nada e nem nenhuma experiência e nem ninguém nesse mundo pode satisfazer. Porque nós não somos feitos para esse mundo. Então, aquilo que dá sentido, aquilo que dá propósito para a nossa vida, não pode ser algo desse mundo. Eu não posso buscar viver a minha vida por coisas daqui, por coisas terrenas. Quando eu busco preencher essa eternidade no meu coração com coisas daqui, eu me encho de vazio. E a minha conclusão vai ser igual a de Salomão. Que não valeu de nada. Isso não quer dizer, eu não concordo com a frase que nós temos um buraco do tamanho de Deus, porque Deus não tem um tamanho. Mas nós temos um buraco que só Deus pode preencher. Nós temos algo no nosso coração que só vai ser plenamente satisfeito por Deus. E aí então eu não me preocupo se eu tenho o carro que eu quero, se eu tenho a casa que eu quero, se eu alcancei meus sonhos e objetivos. Sim, eu devo correr atrás deles. Mas não é mais isso que norteia a minha vida. E se eu não conseguir fazer, não tem problema. Porque a minha alegria e a minha satisfação estão em Cristo. Se o nosso vazio não é satisfeito com alimentos externos, a única resposta é uma transformação interna. O meu coração tem que mudar. Os meus objetivos têm que mudar. O propósito da minha vida tem que mudar. Eu não posso mais viver uma vida buscando meus desejos e meus sonhos terrenos, achando que isso norteia minha vida. Eu volto à pergunta inicial. Pelo que você tem vivido? Qual tem sido o propósito da sua vida?
O que é que dá sentido à sua vida? Salomão, ele inicia sua caminhada muito bem. Ele tem um exemplo do seu pai e dos seus irmãos. E ele vê que seu pai seguiu a Deus, teve seus deslizes, mas Davi foi um homem fiel. Mas ele vê seus irmãos que, antes de chegar ao trono, já brigam e se matam e todas as confusões que tem na família de Davi. E quando Deus chega para ele, ele concede um desejo, ele pede sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para como conduzir esse povo. Salomão começa muito bem, sabendo quem ele é, sabendo quem Deus é. Assim como nós conhecemos a verdade, a gente vem aqui para a igreja todos os domingos, domingo de manhã, EBD, domingo à noite. A gente busca a palavra, nós conhecemos a palavra. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para Salomão. Salomão ainda assim se perdeu, porque o senso de propósito dele estava no lugar errado. Ele busca nas mulheres, ele busca no conhecimento, ele busca nos bens materiais. Será que você, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não está com o seu senso de propósito em outro lugar? Vivendo por essa busca que move o coração humano, mas não vivendo por Cristo de verdade. Se esse for o seu caso, talvez esteja na hora de você repensar a sua vida. Caso contrário, você vai concluir a mesma coisa que Salomão concluiu, que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Se Cristo é tudo para mim, mesmo que eu perca tudo que eu tenho, eu ainda tenho tudo. Cristo deve ser esse senso de propósito. É a Ele que nós devemos buscar. Se Cristo é tudo para mim, mesmo que eu perca tudo que tenho, eu ainda tenho tudo. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai. Porque o Senhor é esse senso de propósito perfeito. Nós somos movidos pela busca e muitas vezes buscamos as coisas erradas e ligamos os propósitos da nossa vida a coisas transitórias, as coisas que podem se perder, a pessoas, a cargos, a bens materiais, a dinheiro, a sonhos que queremos alcançar. Mas Deus, que o nosso senso de propósito seja o Senhor. Que a gente saiba que nascemos e vivemos para glorificar o Senhor. E que a gente viva uma vida com esse objetivo. É difícil, muitas vezes a gente se perde. Porque muitas vezes nós buscamos coisas que são lícitas até. Mas Deus, que isso não se torne o senso de propósito da nossa vida. Que isso não se torne tudo do nosso coração. Que a gente busque em Deus tudo aquilo que a gente precisa. Porque se Cristo é tudo que tem, se Cristo é tudo para mim, mesmo que eu perca tudo que tenho, eu ainda tenho tudo. Em nome de Jesus. Amém.